Já tá ok? Ok. Ok, boa noite mais uma vez. Aqui entrou, aqui é o professor Marco Aurélio Medrado, psicólogo junguiano. Vou estar apresentando esse tema, autoconhecimento, caráter e carência, né, no dia de hoje. Ok? Primeira coisa a ser pensada dentro desse tema, só lembrar um pouquinho o que eu sempre faço nas palestras, que minhas ideias são inspiradas no trabalho desse psiquiatra suíço, chamado Carl Gustav Jung, né, que viveu na Suíça, de 1875 até 1961. Ele teve formação médico-psiquiátrica, se vinculou à psicologia, à psicanálise de Freud, né, e à teoria do inconsciente, que é a base do que eu vou estar falando aqui também. Freud publica esse livro, A Interpretação dos Sonhos, é o marco de reconhecimento da psicanálise. O Jung estuda bastante e forma a sua própria escola por ter algumas divergências com Freud, né? Então, de cara, logo ele diz que o distúrbio psíquico, a gente tem que partir do pressuposto que é um desequilíbrio energético entre quem sou e aquilo que nasci para ser. Logo, aquilo que eu sou precisa ser reconhecido. Por isso, a importância do autoconhecimento, tá? É nesse sentido a gente poder entender onde é que está a discrepância entre aquilo que eu tenho como potencial e aquilo que eu estou desenvolvendo. Com base nisso, é que a gente se pergunta quem é que nós somos, né? E eu vou partir do pressuposto de que temos uma definição de saúde da OMS, né? Temos falado muito nela por causa da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, ela mesma, em 1948, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, o fato de você não ter uma doença não quer dizer que você seja saudável. É uma definição importantíssima porque ela reforça a importância do autoconhecimento. Para ser inteiro, eu preciso me conhecer. Para ser íntegro, eu preciso me conhecer. Então, ela tem essas três vertentes aí que vão nortear a minha palestra, né? A vertente física, que eu chamo abaixo de somática, né? Soma quer dizer corpo, fundamentado na genética, na nossa base genética, nas nossas sensações e nas nossas percepções fisiológicas. Temos a base mental, que é a psíquica, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, emoções, intuições, fantasias. E a parte social, que é importantíssima, tem toda uma escola de psicologia social hoje, que até entende que é assim que o homem constrói a sua personalidade nas relações humanas. Então, a gente não pode deixar de tocar, porque é um ponto importante no autoconhecimento. E aqui do lado esquerdo é um esqueminha que eu já tinha apresentado numa outra palestra, onde a gente coloca o ego, o eu, o centro da nossa consciência, que flui, né, tanto no sentido para cima, quando estamos acordados, quando estamos executando as nossas atividades habituais, nós chamamos de ego, é isso que se chama de ego, que quer dizer no latim eu. Então, quando você para e pensa sobre você mesmo, e logo você existe, né? Isso é o ego. O que acontece com esse ego é porque ele está sempre sujeito a oscilações, como a gente vai ver na frente, a ser dominado, a ser atormentado por forças que contrariam até a vontade do indivíduo. Então, isso são os distúrbios psicológicos, né? As neuroses, as psicoses, os transtornos. E aqui abaixo a gente tem o que a psicologia profunda chama de inconsciente. Então, a gente flui entre um nível e o outro o tempo todo. É como se fosse uma maré, né? Como se você estivesse no mar, mais ou menos agitado. Então, você pode tanto mergulhar quanto você pode subir para a consciência, né? Então, mesmo durante o dia, nós temos atuações do inconsciente, né? Fenômenos que nos perturbam, fantasias, pensamentos, como eu vou falar de surtos emocionais, raivas, ódios, que em determinadas situações acontecem conosco. Nós usamos os medicamentos, usamos as intervenções, mas elas não são suficientes, às vezes, para que você possa. Por isso, a questão do autoconhecimento. Então, vamos começar falando um pouquinho do corpo. Sendo o corpo a nossa primeira referência, não é? Quando a gente nasce, cresce, a gente já surge
E o corpo e as sensações são importantes, são elas que a gente vai experimentando ao longo da nossa infância. Então, vamos começar falando um pouquinho disso. Mas a gente não vai falar do corpo, porque aqui não é biologia, não é fisiologia. A gente vai falar da imagem, daquilo que a gente projeta para a nossa imagem a partir da relação com o corpo. Porque a psique ela já está em funcionamento desde os primeiros anos de vida. A psique ela não vai surgindo e se desenvolvendo depois do corpo, ela não é consequência, ela é tão instantânea quanto o próprio corpo. Isso é uma leitura dessa psicologia, né? Então, a crítica do conhecimento coloca que a percepção é o que determina a sensação. Você pode ter uma sensação, ou várias pessoas podem experimentar a mesma sensação, mas como é que eu percebo isso? Então, isso é fundamental e foi a partir daí que surgiu a psicologia, né? A psicologia surgiu em laboratórios de fisiologia, estudando percepção. Então, a percepção é como você interpreta isso. Então, o mundo, a princípio, é definido por seus critérios pessoais, internos e juízo de valor, não é? Então, vocês estão vendo aí na imagem do lado, esse gatinho que se olha no espelho e se vê como se fosse um leão, ele se projeta, né, dentro dessa imagem. Se a gente for ver a puberdade, na puberdade, quando o garoto começa a alterar a voz e a voz dele vai ficando mais grossa, isso é assustador. Então, já ouvi relato de garotos em psicologia infantil que eles falam exatamente disso, o quanto foi assustador para eles verem os pelos, a voz que se transforma, né? Então, isso vai alterando. Então, vamos ver na frente como é que isso perturba esse processo. Então, essa imagem que você vai formando de si, ela ocorre dentro do desenvolvimento da personalidade, na educação. Então, tem aí a escola piagetiana para falar sobre as diversas etapas do desenvolvimento, né? Como é que elas vão acontecendo. O caráter, que eu chamo de caráter e carência, né, que é o subtítulo da palestra. O que é o caráter em si? O caráter são os traços morais, né? Como se fosse a marca registrada, né? O caráter como se fosse um carimbo, um elemento fixo. Então, quando você nasce com uma base genética, né? E dentro de um meio que tem uma estrutura que é determinado pela sua família, pela sociedade onde você vive, são as leis e as regras que precisam existir para ter um controle social. O problema que a gente vai ver é quando traços da personalidade individual contrariam o caráter. Aí você tem uma distonia, ou seja, uma dissonância, um distúrbio, uma diferenciação que você precisa resolver de alguma forma, né? E não jogar para debaixo do tapete. Então, o mais importante chamar a atenção é a imagem que você vai fazer, porque há pessoas que têm imagem de si que não correspondem àquilo que a gente observa, mas é assim que a pessoa se percebe, né? Então, a personalidade, o conceito de personalidade, ele é individualizado. Então, quando você faz um teste de personalidade, como existem alguns na psicologia, e na psicologia junguiana nós temos um teste de tipos psicológicos, você vai ver que são elementos individualizados. Então, é isso que vai diferenciar o caráter da personalidade, né? Tanto que, no caso, a gente fala do mau caráter, do bom caráter, ou seja, se aproxima mais de uma índole de regras do que de algo específico. Mas a gente tem que avançar para a personalidade. E o primeiro ponto interessante no corpo é que nós temos os sensoriais. E cada um de vocês que está me escutando aí é um tipo sensorial. É uma coisa que a gente faz no curso de autoconhecimento, é explorar as nossas sensações. Vocês vão observar, estudando mais vocês, que normalmente vai predominar algum desses tipos específicos que vocês estão vendo aí. O visual, o auditivo, o gustativo, o espacial, o tátil e o olfativo. O que eu quero dizer com isso? Que vocês vão ter sensações, experimentar a realidade de uma forma, às vezes, até mais exclusiva. Um exemplo que eu sempre dou no curso é se vocês olharem os aplicativos de hotel, quando quem gosta de viajar, e eu que adoro viajar, né? Então você vai no aplicativo e ali você seleciona um hotel, você vai ouvir a opinião de pessoas. E quando você lê, é muito interessante, porque você vê bem isso aí, ó.
O tipo visual vai falar do hotel, do visual do hotel, da estética do hotel. O tipo auditivo vai dizer, aquele hotel é um barulho terrível, ou então é silencioso. Ele vai reforçar o aspecto do som. Eu já fui em hotéis de eu ler críticas terríveis de barulho que eu não ouvi nada. Então, o tipo gustativo vai falar do café da manhã. Esse daí vai dizer, é uma delícia, ou é ruim, ou é uma porcaria. O espacial vai falar sobre o tamanho do quarto, né? O tátil, como é que ele vai fazer? Ele vai falar do contato. A pessoa tátil são as que estão mais sofrendo com a pandemia, sentindo falta do toque. Quando você é tátil e você não trabalha bem isso, você tende a desenvolver um processo de neurose, né? Quando você não for incentivado na sua educação ao contato físico, isso vai lhe trazer problemas, né? Então, a pessoa tátil chega no hotel, se ele é bem recebido, se ele é bem acolhido, ele adora. Se não, ele vai sentar-lhe a porrada lá no indivíduo da recepção, no gerente. O tipo olfativo, fato que agora, né, vai falar do olfato, do cheiro, do mofo, das coisas, da cama. Então, o que a gente faz nesse exercício, o ponto principal, não é chegar à conclusão do que eu sou, mas viver a experiência de estar se observando, como lá na frente eu vou falar para vocês quais são as ferramentas que a gente pode trabalhar no autoconhecimento, né? Então, o mais importante é o caminhar, não é o objetivo em si, não é? É caminhando que se faz o caminho, diz o músico, né? Então, isso é muito interessante. Depois façam uma autoanálise aí, vejam o que vocês mais prestam atenção quando vocês chegam no ambiente. Aí vocês vão ver qual o tipo de vocês e vão procurar incentivar mais os outros aspectos. É como se você explorasse mais o lado aromático do cheiro, o lado do tátil, ser mais tátil com as pessoas. Então, isso é interessante, ou seja, ter um equilíbrio energético, que isso é importante no crescimento do indivíduo, né? E, por último, as carências afetivas, né? As nossas carências afetivas, que elas já se expressam a partir disso, né? A homeostase, que eu já mencionei em outra palestra, que é a tendência ao equilíbrio, né? Então, o nosso corpo, quando ele sente falta, por exemplo, de ferro, ele vai emitir um sintoma de fadiga, né? Um sintoma mais comum em quem está anêmico. Então, você está assim, você faz o exame e você vai ter uma alimentação voltada para isso. Na carência afetiva, a mesma coisa. Só que, e aí vem o tema seguinte, no transtorno alimentar, você, com bloqueios na sua afetividade, porque você é uma pessoa tátil, por exemplo, você gosta do toque. Se diz muitas vezes que o terapeuta não deve fazer isso, não deve tocar, não deve cumprimentar. Isso tudo é uma grandíssima besteira, né? O indivíduo tem que ver qual é o seu estilo, né? E isso é que o autoconhecimento deve nos levar ao que o filósofo francês, o Buffon, disse. O estilo é o homem, né? Então, você tem que identificar qual é o seu estilo, né? Então, para isso, você precisa ter uma observação, porque senão você chega nesse sétimo tópico, que são os transtornos alimentares, né? Que é a anorexia, a bulimia, sobretudo a compulsão alimentar, né? Como o indivíduo come e ele não precisa daquilo, mas a alma dele está faminta, né? Carente. E ele compensa, ele substitui, é o que a gente chama aí de somatização. Você substitui o conflito pelo transtorno alimentar. Hoje nós já temos o gordofóbico, né? O indivíduo tem fobia disso. Isso foi descoberto por uma paciente inglesa, né? Ela passou anos, quando ela foi se pesar, estava com 40, 50 quilos a mais, ela nem percebia isso. Quer dizer, o gordofóbico, ele tem tanto medo disso que ele não consegue nem se olhar direito no espelho, quando se olha, ele não se enxerga, né? Então, a gente vê pessoas assim no dia a dia, não só no consultório, como na nossa convivência de vida, né? Pessoas que não conseguem ter uma visão. Outras, elas acham que estão gordas e precisam tomar remédio, e às vezes tem AVC, acidente vascular cerebral, como eu já acompanhei alguns casos até de mulheres jovens que tiveram morte cerebral até devido a isso, né? Então, são coisas altamente destrutivas e sabotadoras do caráter da pessoa, né? Então, aí o corpo é um elemento importante na nossa autoanálise, né? Que é com ele que a gente se relaciona com o mundo físico, né? Mas, ao mesmo tempo, essas sensações, elas estão ligadas à imagem que eu faço delas, né?
dentro desse sentido. Aí vamos passar agora para o segundo tópico, que são os aspectos sociais da personalidade, né? Como a Organização Mundial de Saúde coloca, né? O ser saudável é aquele que tem uma completude nas suas relações, né? Ele busca estar inteiro e não fragmentado nos relacionamentos. Então, você vê aqui na imagem, o indivíduo ali tem essa máscara, né? Que nós chamamos de persona, que os gregos chamavam isso de máscara, né? Esse poeta inglês, John Donne, ele cunhou essa frase aí que a gente já deve ter falado: nenhum homem é uma ilha, né? Ninguém pode viver completamente isolado. E isso é fato, nós precisamos do outro para compartilhar, para expressar o que estamos sentindo, né? Até porque a gente não tendo condição de se ver, de se perceber, mesmo no espelho, a gente precisa de outras pessoas, né? Então, temos aí a persona, que são essas máscaras, né? Que são os papéis sociais. Então, a gente é pai, mãe, filho, filha, avô, a gente é psicólogo, médico, né? A gente tem uma profissão. Então, a gente tem uma identidade, parte dela forjada nessas experiências, né? Eu estou falando de roupas ali, porque nos sonhos, muitas vezes aparecem papéis e até roupas. Pessoa tentando escolher uma roupa, que é como se fosse uma roupagem, né? E algumas profissões você, inclusive, usa a roupagem. Agora, você imagine quando o indivíduo se identifica com isso. O processo patológico que dificulta o autoconhecimento é quando você diz assim: eu sou médico e sou amado como médico. Eu não sou amado como filho de fulano, de Beltrano, então eu vou investir energia na minha profissão. Ou então você é um religioso, você é um pastor, um médium espírita, então as pessoas te amam por aquilo, então você acaba o quê? Grudando essa máscara que não é você, e aí a coisa se torna patológica, né? Transtornos como o narcisismo e outros são muito frequentes, até em lideranças religiosas. A gente vai ver muita liderança religiosa que sofre desse tipo de fenômeno. Eles se identificam, ou seja, eles não conseguem se diferenciar. Eles não conseguem ser uma outra pessoa. Eles são aquilo. E não é assim, né? O indivíduo usa aquela roupagem para isso, né? Então, ele precisa se separar desse modelo. Ele precisa se sentir como uma pessoa diferenciada, né? Então, o autoconhecimento eu considero como a diferenciação o ponto mais importante para o processo do autoconhecimento. Aí é que está a cura. A cura é separar para unir. Na alquimia, nós chamamos isso de dissolver para coagular, né? Coagulação. Imagine que o sangue precisa coagular, né? Então, na cura, você tem que se separar. Então, esse religioso, por exemplo, que está lá identificado, ele tem que ter uma vida pessoal, ele tem que morar fora da instituição, ele tem o seu trabalho, a sua relação com as pessoas. Então, isso é um problema que a gente vê no campo religioso. Daí que, às vezes, nós vemos aí, como estamos vendo agora, vários problemas surgirem no campo dessas lideranças religiosas. Então, o separar para unir é que você tem que separar aquilo que você está colocando ali, que é seu e não do outro. Então, você precisa separar, porque senão você não consegue ter uma relação. Eu digo sempre, quando eu falo com meus pacientes sobre casamento, por exemplo, eu digo sempre isso: antes de você pensar em se separar da pessoa, primeiro faça a separação interna, né? Cultive isso, a pessoa que você é. Aí fica mais fácil de você saber se você ama, se você quer persistir naquele casamento. Agora, você separa sem ter consciência, logo vai casar com a mesma pessoa com nome diferente. É o que a gente vê na prática, né? No dia a dia. Olha uma diferenciação interessante, né? Agressividade, onde você é coagido. Toda vez que estamos agressivos, toda vez que eu me sinto agressivo, eu sinto que a minha liberdade foi comprometida. Então, sempre que eu acordo, algum dia que eu me vejo, às vezes mais agressivo, até no trânsito, eu paro, olho para meu corpo, olho para meus pensamentos e vejo, e olho para a minha vida e vejo o que é que na sua vida está lhe faltando liberdade de expressar alguém, de falar com alguém, o que é que está acontecendo? Porque normalmente você se torna agressivo, explosivo,
E aí você vai rezar, vai orar, vai usar meditação, yoga, e não vai resolver, porque o que resolve é a assertividade. O que é a assertividade que os cognitivistas da escola da psicologia, né, da terapia comportamental cognitivista, eles falam tanto? O que é assertividade? É você ser assertivo, você afirmar o que você quer, o que você não está gostando, né? É a capacidade de dizer não. Muitas pessoas têm muita dificuldade em negar, né? Especialmente quando elas são carentes afetivamente. Então, elas facilmente são seduzidas e isso vai estourar mais tarde numa depressão ou até em coisas mais graves, né? Dentro desse processo. Em termos de família, né? Nós temos o Velho Testamento familiar. O que eu quero dizer com isso? Que na nossa família, a gente tem uma Bíblia familiar, que são os discursos que a gente cresce ouvindo do pai e da mãe. Esses discursos, eles provocam uma ressonância e ficam ecoando no nosso inconsciente, e às vezes isso nos perturba, porque nos tira a liberdade, né? Vou dar um exemplo pessoal. Eu cresci ouvindo meu pai já faleceu, né? Já é falecido, mas eu lembro sempre que ele me dizia assim: olha, quando você casa com uma pessoa, você casa com a família. Isso para ele é como se fosse uma regra. Você tem que ser assim. É evidente que a família faz parte do processo, mas você não casa com a família, você casa com a pessoa. É preciso diferenciar, porque senão você cria uma pressão enorme sobre a família da esposa, do cônjuge, né? E isso vai gerar, sempre que temos pressão, o que acontece? O que eu falei em cima, temos agressividade. Então é preciso prestar atenção. Eu tinha um paciente que ele cresceu ouvindo o pai dizer assim: meu filho nunca vai ser de mulher nenhuma, coisas parecidas, né? E o rapaz não conseguia se vincular a nenhuma mulher, né? Existe o discurso da mãe também, as coisas que você vai ouvindo ali naquele tradicional almoço, café familiar, esses são os discursos de pai e de mãe, né? Tem até um filme, A História de Nós Dois, não esse recente do Oscar, mas um com Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre a interferência dos modelos parentais na nossa família. Isso é fato. Isso não é determinante, mas é uma variável muito forte, né? Então, é preciso tomar consciência disso. E quando eu digo não é combater isso. Quando meu paciente diz assim: eu tentei ser tudo que meu pai não quis. Pois é, você continuou subjugado a seu pai. Se você tenta fugir, tomando ele como referência, ele continua interferindo na sua existência. Então é preciso ver esses códigos. E aí eu cito essa música aí do Marvin, que vocês devem conhecer, né? Essa música Marvin eu uso para discutir em mitologia grega a aula sobre a relação pai e filho, filho homem, né? Pai com filho homem. E essa música fala muito disso. E é bacana, depois vocês podem ouvir ela, porque tem uma frase que o pai, no leito de morte, diz para o filho: seu destino eu sei de cor. Não é? Como é que o pai pode saber o destino de um filho? Ele é um outro ser, ele precisa seguir a vida dele. Mas ouvindo isso, o indivíduo fica subjugado por isso, e isso o perturba, não é? A vida do indivíduo, e às vezes ele acaba seguindo. Vocês podem ler aquele escritor famoso chamado Ernest Hemingway, que publicou um livro chamado O Velho e o Mar. Ele foi interessante porque o pai dele cometeu suicídio e em determinado momento a mãe mandou para ele a arma com que o pai tinha cometido o suicídio, quer dizer, havia uma patologia familiar terrível ali e ele acabou cometendo o suicídio, né? Então, um indivíduo extremamente talentoso, mas com um tormento existencial enorme, né? Então, esse aspecto social da personalidade a gente tem que reconhecer. Eu digo sempre a meus pacientes: família é algo que você tem que manter na distância adequada, nem muito longe, nem muito perto. Porque você tem a sua família, você quer constituir o que os antropólogos chamam de família de procriação, né? Você tem a família de origem, seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua árvore genealógica, mas você saiu dali e criou a sua própria família, que é a família de procriação, né? Mas você precisa manter ligado, porque a família é uma base afetiva, ela é importante no processo, mas você não pode ser subjugado ao elemento familiar. Tá? É preciso que haja o quê? Diálogo, diferenciação. Ok?
E aí, o último tópico, que é o aspecto mental da psique humana, e nós vamos para o núcleo da nossa personalidade, né? Aqui do lado é o cartaz do filme Sonhos, do Akira Kurosawa, né? Aquele cineasta famoso japonês. Então, mais para o final da vida dele, ele fez um filme sobre os seus sonhos. Não sonho como projeto, mas sonhos oníricos mesmo. Ele tinha alguns sonhos registrados, muito simbólicos. Então, ele publica esse lindo filme e o sonho retrata muito dos conflitos que ele teve ao longo da vida, né? Já que o sonho ele é um retrato daquilo que a gente está sentindo, né? Dos nossos conflitos. Então, o que é que a gente tem na psique humana? Como eu disse lá na frente, o consciente e o inconsciente. Não é? O inconsciente é aquilo que a gente realmente não tem consciência, mas nos perturba. E aí a gente tem que encontrar formas de acessar isso. Por isso que Freud fez ao publicar o livro, em 1900, o livro A Interpretação dos Sonhos. Uma contribuição histórica, apesar de que os gregos já se dedicavam aos sonhos, né? Então, o que são os mecanismos de defesa? É uma primeira forma de você entender a manifestação do inconsciente. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de projeção, né? Significa que sempre que a gente está atormentado numa relação, ou atormentado por uma paixão intensa, ou por um ódio, ou por uma emoção extrema, nós temos aí sempre algo que é nosso e que a gente não consegue perceber ali. E o interessante é que nas escrituras sagradas, lá no Evangelho de Jesus, você vê lá, e por que não vês o argueiro no olho do teu irmão e não repares na trave do teu? Quer dizer, o Jesus era o psicólogo de antigamente, né? Porque ele já dizia isso, o argueiro ele é pequenininho e você vê no olho, mas não enxerga a trave enorme em você. Por quê? Porque isso é uma projeção. Um exemplo interessante, uma paciente me procura e ela disse que foi no centro espírita e na reunião lá se manifestaram vários espíritos falando sobre vaidade. Ou seja, ela projeta a vaidade dela nos espíritos. Então eu vou precisar, aos poucos, trazer isso para ela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir que ela descreva bem, que ela me conte bem como são esses espíritos, como é o nome deles, o que é que eles dizem. Eu vou fazer um trabalho pacientemente de, primeiro, clarear o que ela está falando e depois eu vou dizer a ela, olha, como é que é a vaidade para você? Quais são as suas dificuldades? Fatalmente ela vai trazer sonhos sobre isso, ela vai fazer desenhos, colagens, todas as técnicas que a gente usa na psicoterapia. Mas na projeção a gente vê isso no amor, na paixão, por exemplo. Grande parte dos casamentos são inicialmente baseados nisso. Isso é ruim? Não, isso é importante. Você não consegue perceber em você. Então a gente precisa do outro. A gente recebe projeção e manda projeção. Então vamos dialogar sobre isso, né? Porque essas projeções, quando elas são retiradas, a gente vê que às vezes o casamento acaba, mas é uma experiência de vida, né? É melhor, eu te pergunto sempre aos meus pacientes, é melhor amar e perder ou nunca amar, né? É claro que é melhor amar, melhor viver a experiência, né, de vida, senão você não amadurece, tá? Então nós temos aí que o acesso a esse inconsciente você faz através dos sonhos, experiência onírica, as fantasias, que são fantasias? São aqueles pensamentos estranhos que você tem durante o dia, aquelas coisas que fogem ao padrão usual, né? O depressivo, por exemplo, ele tem muita fantasia de morte, fantasia de suicídio, fantasia de matar, fantasia de morrer. No pânico você tem muito isso, né? Aquela fantasia generalizada de destruição. Na despersonalização, você tem um lapso, a pessoa não sabe quem ela despersonaliza. Então, são fenômenos psicopatológicos, né? Mas a gente tem lapsos de memória, todos nós temos aqueles esquecimentos habituais. E, às vezes, temos irrupções emocionais diárias, que são essas que eu mencionei, com a agressividade, o ódio, ou o interesse, ou a atratividade. Então, a gente precisa perceber que esses comportamentos eles estão falando, é como se a nossa alma, o nosso ser mais amplo, o nosso self, vamos chamar aqui de self em inglês, que quer dizer si mesmo, né? Aquilo que eu sou, mas ainda não aceito em mim, ele começa a falar através dessas experiências. Então, a gente precisa prestar atenção a isso, né? A esse tipo de experiência.
os símbolos oníricos, né, que são aqueles elementos que aparecem nos sonhos, são partes e anseios da própria pessoa, separados e em conflito com o ego. Então, imagine que você sonha que está tendo uma briga horrorosa lá com um amigo, até com a tua esposa ou com teu esposo. É evidente que teu esposo ele representa um lado da sua personalidade que você não concorda. É claro que ele deve ter, evidentemente, esse aspecto, né? Às vezes, homens muito sensíveis emocionalmente, mas que não aceitam isso em si, né? Gilberto Gil fala disso na música Super-Homem, quando ele diz assim: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria. Ou seja, aquele homem que vive em função da sua masculinidade, mas ele tem uma feminilidade, uma sensibilidade, ele é tátil, ele sofre quando vê as pessoas sendo magoadas. Ele, evidentemente, não aceitando isso, não é? E às vezes se tornando até agressivo, ele vai casar, às vezes, com mulheres assim extremamente sensíveis e dependentes, né? Então aí ele precisa se conscientizar disso, para que o casamento não seja um casamento de ferramentas inconscientes, né? Que é um casamento não produtivo. Então é importante ter consciência disso. É por isso que eu coloco que a terapia de casal, ela é uma medida interessante quando os dois têm objetivos em comum, né? Têm problemas em comum, mas muitas vezes na prática é apenas um deles que está em crise. Então, cabe a esse fazer sua terapia. Eu já recebi várias vezes casais, eu não trabalho com casais, mas eu recomendava isso, cada um vai fazer a sua terapia. Era muito comum que um deles, no processo, desistisse, porque ele não tem nada a ver com isso. O outro que entrou em conflito, ele tem que resolver por si, e não esperar que alguém, ou um profissional, ou alguém venha dizer para ele o que ele deve sentir, né? Eu acho importante que a gente entenda que essas coisas não podem ser compradas, elas não são adquiridas no supermercado, né? Elas são internas, né? A gente é que tem que ter a consciência disso. E quais são as ferramentas, então, da autoanálise, né? Que é importante a gente partir para essa compreensão, né? Eu coloquei logo naquela imagem ali do lado que vocês estão vendo, né? Uma agenda, um registro, não é? Mas o primeiro tópico é o exercício de autoobservação. Sem esse exercício, sem a introspecção, sem que você reserve momentos da sua vida durante o dia para poder fazer isso, não há como avançar no campo do autoconhecimento, né? Não vai vir de fora, né? Fora você vai ter os objetos, os elementos, as pessoas, as sensações, mas você vai ter que observar isso. Então, o exercício de autoobservação, e o nome introspecção já quer dizer isso, né? Imagine que você faz uma intro para dentro, né? Introspecto. Então, você se volta para observar o seu corpo. Até as pessoas que trabalham, por exemplo, com atividade física, aquele fisiculturista, o Nuno Cobra, né, que foi de Ayrton Senna, é muito legal ler o trabalho dele quando ele usa a yoga, a meditação e a respiração, e ele diz que Ayrton Senna, por exemplo, dirigia muito na chuva. Então, Ayrton Senna, muitas vezes, ele parava de respirar, ele trancava a respiração. E isso é uma técnica da yoga que facilita você a perceber melhor o espaço, né? Então, isso não era só um dom. A gente tem que entender que na vida a questão não é só dom, é como diz aquele jogador de basquete, né, brasileiro, Oscar, ele se chateia quando chamam ele de Mão Santa. Ele diz assim: Mão Santa, uma obra, eu ficava era treinando até de madrugada, e por isso ele acabou adoecendo até muito cedo, né? Teve um AVC, pelo estresse que ele tinha. E o negócio de Mão Santa, eu trabalhava muito, então a gente tem que entender que o exercício é importante. Sem ele, a gente não consegue avançar, né? Então você tem que se observar, porque você tem que perceber o que aconteceu com você. Você está agressivo não é por acaso, não é porque um espírito simplesmente lhe perturbou, ainda que os espíritos existam para quem acredita ou não acredita, né? No que quer que seja, são interferências que elas só ocorrem quando há uma receptividade. Mesmo as religiões como o espiritismo colocam isso muito claramente, né? Porque se fosse assim, né? Se Macumba desse certo, o Campeonato Baiano acabava empatado, né? Como se diz aí. Então, precisamos fazer esse exercício, né? Criar espaços de tempo
na nossa vida para fazer esse trabalho, né? O segundo tópico é você registrar os fatos relevantes, né? É aí que entra a agenda. Muitos de nós temos agenda e precisamos hoje ter uma agenda para registrar tudo. A gente vai no médico, a gente leva o filho na escola, a gente vai na academia, faz uma atividade física. Então, a gente tem que ter, ou buscar ter na nossa vida, um registro. E quando você faz o registro, é interessante porque você marca, né? Você cria uma consciência daquilo, né? Então, eu recomendo a meus pacientes, por exemplo, que registrem seus sonhos. Eu faço isso há mais de 20 anos. E a gente sonha toda a noite. Pode não lembrar dos sonhos, mas a gente sonha, sonha, porque isso é científico, né? E depois eu peço aos pacientes que eles comecem a registrar as fantasias, os lapsos, porque com isso a gente vai começar a entender o que está acontecendo com a pessoa e o que ela bloqueia. Qual é o bloqueio dela? É esse bloqueio que gera uma energia contida e essa energia vai o quê? Perturbar todo o sistema, né? Então, quando você faz esse trabalho, você presta atenção com calma e vai ver isso. Eu lembro de uma colega do serviço público que ela teve um sonho muito perturbador, né? E ela me procurou no dia seguinte para relatar o sonho. Eu perguntei logo para ela: o que foi que aconteceu ontem na sua vida? Ela simplesmente, no dia anterior, ela tinha ido para fazer uma denúncia contra um colega, né? Para fazer uma declaração, né? Fazer um depoimento no inquérito contra um colega, né? Que ela sabia que era injustiçado, no entanto, ela estava cometendo, então a consciência moral dela estava perturbando ela. Só que ela é uma pessoa que tem o nome de santa, é uma pessoa que todo final de ano distribui fartel, ou seja, ela criou um comportamento de proteção e de fuga, isso, fazendo bem, mas ao mesmo tempo não lidando bem consigo mesma, né? Então os sonhos vêm e perturbam, né? Fora as doenças físicas, os sintomas físicos, como a gente falou, que são muito indicativos de símbolos do que você está sentindo. Evidentemente, você está com a diarreia gástrica, você não está digerindo bem alguma coisa. Não é só porque você comeu ou deixou de comer, né? Mas muitas vezes, e até o fato de comer já é uma compulsão a partir daí, né? A partir de todo esse processo, tá? E os lapsos de memória também, né? Às vezes aqueles esquecimentos de datas importantes, será que elas são realmente importantes para você? Se fossem, você não teria esquecido, né? Então é algo a ser pensado. Nada contra você ter que ir a neurologista fazer checagens. Eu sempre recomendo aos meus pacientes que eles busquem a checagem neurológica, os exames minuciosos. Entretanto, a gente tem que levar em conta porque isso não foi feito antes e a pessoa deixa que o lapso ocorra, né? Então é preciso ser honesto consigo mesmo, né? Que a desonestidade, ela gera, né, esse transtorno. Você vai ser bom para os outros, mas para você, e como dizia o Freud, né? Freud diz assim: como é que você pode amar o outro sem amar a si mesmo? E a passagem evangélica diz isso: ama ao próximo como a si mesmo. Mas a pessoa que tem medo de ser abandonado, por exemplo, ela vai fazer tudo o possível para não dizer não, porque o problema dela é o medo do abandono, né? E o contato regular com a arte. Aí eu tenho que chamar a atenção porque a gente usa muito arte. Vocês viram que eu falo de música, cinema, eu adoro, né? Então indico sempre filmes, músicas, pinturas. Então o Jung é um incentivador da arte. Por quê? Porque a arte é a linguagem anímica. Anímico quer dizer alma, né? Essa palavra anímica se usa muito hoje, até no futebol, no esporte. A gente fala assim, aquele time, aquele jogador está pouco anímico, você tem pouca alma, né? Então, aos poucos, a gente vai colocando no linguajar das pessoas os conceitos, né, importantes da psicologia. Então, a arte, ela, por ter uma linguagem metafórica, ela é uma forma não só importante no autoconhecimento, como também no trabalho com sonhos. Os sonhos, eles têm uma linguagem simbólica metafórica, como a arte, não é? Então, para a gente se adaptar a compreender os sonhos, as pessoas dizem, como é difícil olhar o sonho? É difícil porque a gente não exercita isso. Por que os gregos usavam muito, os gregos, os egípcios, né? Toda a era clássica da humanidade antes do cristianismo, eles tinham templos de sonhos, eles examinavam os sonhos, ou seja, eles valorizavam a alma. A psicologia tem que ser a ciência da alma, ela não pode ser a ciência da fisiologia.
O amor não é hormonal apenas, né? É também corpo, ok? Então, essas são as ferramentas que a gente usa aí. E aqui eu vou mostrar para vocês uma ferramenta interessante que eu uso às vezes em psicodiagnóstico, que é uma mandala. O que é uma mandala? É um círculo para os orientais com um desenho dentro. Qualquer círculo que você faça, então, é uma ferramenta muito bacana, até para trabalhar com traumas, com transtornos. Mas aqui o que é que eu fiz? Eu fiz esse círculo aqui que a gente chama de eu e o mundo, tá? Aí vocês vão ver que é uma pizza, tá bom? E a pizza aí é para vocês pedirem aí. Pede aí no aplicativo e manda aqui, entregar aqui em casa para mim, tá? Que eu não vou fazer essa palestra de graça. Então tem a pizza aqui, 7 fatias de pizza. São 7 elementos que eu vou mostrar para vocês agora aqui do lado esquerdo. E vocês vão preencher. Quem quiser fazer isso no outro momento, pode fazer contato com a gente aqui. A gente manda para vocês o arquivo, tá? E aí vocês vão colocar cada elemento desse, cada aspecto da vida de vocês, que eu vou mostrar aqui, e vocês vão ver que do centro para a periferia tem 10 fatias. E vocês vão colocar de 0 a 10 qual é a intensidade com que isso se apresenta. Então está aqui do lado esquerdo, ó, são 7 tópicos: família, componente familiar na sua vida, amizade, os amigos, corpo físico. Como é que você está trabalhando hoje com o corpo físico? Você tem cuidado de você? Tem ido ao médico? Tem feito atividade física? Tem se preocupado com o seu corpo? O trabalho. Você está vivendo? Você é um workaholic? Você vive em função do trabalho? O trabalho lhe motiva? De 0 a 10, quanto de energia você investe hoje? Estilo de vida, lazer. O quanto você aplica? Isso é uma área que as pessoas estão cuidando muito pouco, né? Que são os hobbies, que são aquelas coisas que fogem, né, ao parâmetro apenas de uma atividade física. Relacionamento amoroso, ou seja, diferenciado da família, eu estou falando aqui do relacionamento amoroso, seja o casamento, seja o namoro, seja o que for, né? E a espiritualidade, né? Que aqui não é só a religião cristã, todo tipo de religião, ou uma filosofia yoga, uma filosofia religiosa, né? Então, vocês pegam esses 7 tópicos e colocam aqui, e do centro, que é o 0 até o 10, vocês vão pintar, e eu vou mostrar agora 2 exemplos para vocês. Vocês estão vendo aqui 2 exemplos de 2 situações práticas. Uma, do lado esquerdo, paciente depressivo. Vocês percebem como ele colocou a família, por exemplo, é a única que ele colocou. O restante, ó, teve elementos como lazer. Aqui está 0, né? Está tudo branquinho. E o outro exemplo que é o relacionamento amoroso. 0, nada. Então aqui é um grau de depressão de moderado para agudo, né? Essa pessoa aqui já estava tomando remédio, você vê que ela não usou cor nenhuma. Eu vou indicar que você use lápis de cor, mas a coisa está preta mesmo aqui, né? Então você vê que está totalmente disfuncional. A única coisa que segura ela no mundo é a família mesmo. E não é nem a família de procriação. Você vê que o relacionamento amoroso está ruim, mas é apenas a família de procriação, né? O pai, a mãe, a família de origem. Já no lado direito aqui, você já vê que essa pessoa aqui não é paciente, é uma pessoa que eu pedi que fizesse uma pintura. Veja que ela coloca cores, ou seja, ela tem coisas mais intensas aqui, espiritualidade, ela frequenta uma igreja, gosta demais, a família dela também, ok? Mas vocês vão perceber que ela também tem um aspecto disfuncional. Não é uma depressiva, mas é uma pessoa que precisa corrigir mais esses elementos, né? Então, você percebe aqui que tem, nessa parte azul do corpo físico, ela colocou um tópico só, como se fosse um tópico de energia, né? E o trabalho para ela, ó, é extremamente negro e desgastante. Ó. Não tem nenhuma vocação. É uma servidora pública, né? Trabalha lá no campo público, na empresa que eu atuo. Então, ela já pediu licença algumas vezes por outras situações, licença médica, né? Então, ela não gosta. Eu já recomendei que ela buscasse investir exatamente no lazer, nas amizades, aqui que ela colocou pouca coisa, ó, no lazer, mas há uma resistência pelo apego que a gente tem às instituições. Você vê que a espiritualidade dela e a família são as instituições. O indivíduo está preso ao social. Vocês repararam que a amizade, por exemplo,
também é social, mas fora de institucional, né? Na instituição. Relacionamento amoroso também é você, né? O trabalho também é instituição, né? Então você vê que essa pessoa, o eu dessa pessoa está muito ligado às instituições. Quando fala de cuidar do amor, do afeto, do corpo físico dela, quer dizer, aquelas atividades mais individualizadas, então essa pessoa, ela está no caráter, ela está presa ao caráter, às organizações e à forma, né? Então são pessoas que às vezes têm medo de se aventurar, medo de sofrerem frustrações e se limitam a isso, tá? Então você vê que ela não é propriamente uma depressiva, tem uma energia boa, tem uma pintura até intensa, mas precisa corrigir alguns pontos aí. Então é um instrumento, uma ferramenta interessante de autorreflexão, né? Quando ela olhou isso aí, ela viu que, pelo olhar, você percebe que há uma coisa que não está bem configurada, né? Está fora de configuração. Poderia estar mais harmonizado se ela aumentar, diminuir um pouco em uns pontos e aumentar os outros, para ficar mais equilibrado o sistema, né? Então, para a gente encerrar, só deixar essas informações para esse curso. No final eu falo sobre ele, tá? Então eu vou suspender agora a nossa palestra para que a gente possa ouvir as perguntas, os comentários de vocês aí. No final eu volto a falar sobre esse curso de introdução à psicologia.